Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rebeca e eu vim explicar o roteiro de atividade da aula 4 que foi postado hoje no grupo no dia 1º de julho. Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a situação de aprendizagem 1, sobre as potências tradicionais e emergentes na ordem mundial do pós-guerra, tá? Essa atividade tem que ser feita no seu caderno. Você tem que fazer o registro aí do cabeçalho, aí da página, né, a disciplina, a data, tudo certinho. E é para fazer na apostila volume 2, parte 2. Atentem, hein? E responder as páginas 29 e página 30. Então vamos abrir a apostila aqui na atividade B, onde nós vamos ler um gráfico e uma tabela sobre as potências mundiais e as forças militares. Então aqui na página 29, nós temos então que ler o gráfico 1, países e as suas despesas militares. E esse gráfico aqui é um gráfico de setores, né? Ele mostra uma porcentagem. Aqui está demonstrando quais são os países que mais gastam com despesas com o exército, com a aeronáutica, a fim aí de defenderem, né, os seus territórios, tá certo? Então observem aí, leiam atentamente cada país, o quanto ele representa aí de gasto no mundo, né, de forças militares. Olha o caso do Brasil aqui, né, 2% no mundo a gente aplica aí com o exército, que é pouco, não é verdade? E depois nós vamos ler também a tabela 1 sobre os países exportadores e importadores de armas de 2013 até 2017. Vamos ressaltar aqui, pessoal, que os países exportadores são aqueles que fabricam as armas e vendem para fora do seu país. E os países importadores são aqueles países que compram as armas, tá certo? Então observa aí, ó, países como Estados Unidos, eles exportam 34% das armas comercializadas no planeta, né? E o país que mais compra é a Índia, compra 12% das armas aí, tá certo? Observem aí que o Brasil não aparece aí, nem como exportador e nem como importador. E aí, com base nas informações que você extraiu no gráfico, na tabela e em pesquisas adicionais, você pode pesquisar mais a fundo o tema, tá? Você tem que responder as questões A, B, C e D. A questão E não é para ser feita agora neste momento, tá? Então vamos à explicação das questões. Questão A. Indique o país que tem a maior despesa militar de acordo com o gráfico. Então você vai voltar lá no gráfico, ver qual país gasta mais porcentagem de despesa com militar e vai falar a sua opinião. Você acha que está gastando muito, está gastando pouco, justifica, se é importante, tá? Argumenta aí, coloca a sua opinião. Na questão B, analise os gastos do Brasil com despesas militares. Então você vai voltar lá no gráfico, ver o quanto o Brasil gasta aí com despesa militar e você vai dizer aí qual é o percentual que o Brasil gasta, olha lá o número, né? Quantos por cento e qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Brasil gasta muito com o seu exército, com a sua aeronáutica? Você acha que gasta pouco? É preciso mais investimento? É importante ter um exército bem equipado para o nosso país? Então opina aí também, tá? Lembra de justificar a sua opinião. Letra C. Identifique quais são os dois países que mais vendem e os dois que mais compram. Ou seja, os dois países exportadores que mais exportam, né? E os que mais importam no mundo. Então, você vai voltar lá na tabelinha aqui, ó, ver quais são os dois que mais compram e os dois que mais vendem, tá? Vai citar o nome do país, a porcentagem, falar se ele está vendendo ou se ele está comprando e vai tentar explicar por que você acha que isso acontece. Por que esses dois países aqui vendem bastante armas? Por que esses dois países aqui compram mais armas, né? Será que eles precisam? Então, tenta explicar aí, você pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso para responder essa questão. E por último, que é a questão D, um país é considerado uma potência militar não apenas pela quantidade de armamentos, de armas que ele tem, tá? Mas também pela variedade, resultando em um maior equilíbrio nas forças armadas. Lembra que as forças armadas, pessoal, é água, terra e mar, então é marinha, aeronáutica e exército. Diante disso e dos dados observados no gráfico e na tabela, olha ali, ó, a pergunta, o foco está bem aí, pessoal. Podemos dizer que os Estados Unidos da América, eles podem ser considerados uma grande potência militar atual?
justifique sua resposta. Então, vá lá no gráfico, vá lá na tabela e veja os números que os Estados Unidos apresentam, tá? Eles compram muita arma, eles vendem muita arma, eles gastam muito com despesa militar? Eles são um exército poderoso? Eles são considerados um exército que ameaça o mundo? As pessoas, né, os países têm o medo, têm o receio, querem ter ele como aliado? Tá? Então, justifica sua resposta aí com base nos dados que você encontrou no gráfico, na tabela e também nos seus conhecimentos, tá? Lembrando que a questão E a gente não vai fazer nesse momento, vamos fazer aí na próxima aula, no próximo roteiro, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a explicação aí e eu aguardo então o envio das atividades para vocês, de vocês para mim, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!